Hello guys, how you doing? Então, galera, tranquilo? Bora lá para mais uma questão do CMMG, pessoal. Dessa vez, prova de 2023/2, galera. A gente tem aí um textinho pequeno, né? Evento raro nas ciências médicas, mas vamos ver o que ele fala, né? A gente começa aí com a indicação de DW Academy e 2 pontos, né? When we talk about safety for journalists, we often talk about physical protection and frontline situations. Do you think psychological dangers are often ignored? Ou seja, né, a gente tem uma pergunta de um jornal, pessoal. Então a gente já entende aí que se trata de um gênero de entrevista, porque a gente vai ter a resposta ali do Gavin Rees, né? Entrevista é gênero muito interessante você trabalhar na CMMG. A gente tem aí, então, a indicação da questão de segurança dos jornalistas, né? Que quando a gente fala disso, a gente está falando de uma questão física, né? De proteção física e também em conflitos, em situações de linha de frente, né? Em coisas mais extremas. E aí, o jornal, né, ou o jornalista vai perguntar: você acha que os perigos psicológicos eles são ignorados? Então a gente vai ter aí a resposta do Gavin Rees, né? E aí ele diz: When we talk about physical safety, we often talk about making good decisions in very stressful environments. Ou seja, a gente tem indicação aí, né, de que quando a gente está falando da parte física, né, a gente só fala aí de boas decisões, né, em momentos estressantes. The more we understand about our own psychology when we are exposed to trauma and violence, the better we can make informed judgments. Ou seja, né, ele continua dizendo aí, né, que quanto mais a gente consegue entender sobre a nossa própria psicologia, mais a gente quando a gente está exposto a trauma e a violência, né? Mas a gente pode fazer julgamentos adequados e bem formados, né? When journalists get into longer-term psychological difficulties, it's very often due to the involvement with trauma affect populations and feeling overwhelmed by the content. It's quite easy for journalists to become burned out or jaded, or to have all kinds of vulnerabilities that come from working with traumatic content. Ou seja, pessoal, a gente tem indicação aí, né, de que quando os jornalistas são expostos há muito tempo, assim, né, por um longo tempo a dificuldades em relação ao âmbito psicológico, né, é muito comum a gente perceber que o cotidiano deles que afeta isso, porque eles são expostos normalmente, né, a situações sociais de muito sofrimento, né, a traumas constantes, né, então é muito comum a gente ver jornalistas aí com esgotamento, né, e também com todas as formas de vulnerabilidade psicológica possíveis por causa do trabalho, né, e o texto vai continuar. So, the more we understand about trauma, the more resilient we are likely to be. Ou seja, né, então, quanto mais a gente entende de trauma, a gente tende a ser mais resiliente, né? This isn't about being self-indulgent and prioritizing our personal feelings over the populations that we are reporting on. E ele diz que isso não significa que isso é ser egoísta, né? E priorizar a gente ao invés dessas pessoas, né? Dessas circunstâncias tão caóticas. It's actually about understanding the connection between our own psychological state and how effective we are with our job. Ou seja, né, gente? Não é uma questão de não se importar com o trabalho, né? Mas é uma questão de realmente entender a nossa conexão com a nossa parte psicológica, né? Respeitar esses limites ali, né? E também entender a forma como a gente é tão efetivo assim no trabalho. Beleza, pessoal? Bom, então a gente consegue enxergar que se trata de um trechinho de entrevista, né, galera? A gente consegue observar facilmente que tem uma pergunta em relação ao cuidado psicológico dos jornalistas e a gente tem uma evidenciação da opinião, né, do Gavin Rees ali, beleza? E aí, pessoal, passando para a nossa questão, né? A gente tem aí o enunciado, né? The sentence, so the more we understand about trauma, the more resilient we are likely to be, plays a relevant role in the text by, ou seja, né, pessoal, o nosso enunciado quer saber aí, né, qual o efeito da frase em questão, né? Que efeito a gente consegue trazer dessa frase, né? So, the more we understand about trauma, the more resilient we're like to be. Ou seja, né? Então, quanto mais a gente entende sobre trauma, mais resiliente a gente vai ser, né?
A gente já entendeu, então, o nosso comando. Vamos lá para as nossas alternativas. Letra A, introducing a different opinion. Gente, distrator de logicidade, porque a gente viu que o cara o tempo inteiro, ali naquela linha de raciocínio dele, vai seguir, né? Defendendo a causa dos jornalistas, trazendo a questão acerca da dificuldade de se manter, de se manter, né, a saúde mental de forma adequada por causa da exposição excessiva dessa classe profissional, né, em contextos sociais comprometidos e assim vai, beleza? Então, ele não vai introduzir uma opinião diferente. Esse então aqui, esse so, the more é uma conclusão, uma ideia de conclusão, né? Stating a preliminar conclusion, ou seja, pessoal, trazer aí uma conclusão primária, e é isso mesmo, né? Essa parte, ela tá mais ou menos ali do meio pro final do texto, e a gente consegue sim observar que ele vai começar a concluir uma ideia, né? Porque ele chega à conclusão por meio da lógica que ele já usou. Ele não traz um ponto de vista diferente, ele não traz uma ideia adversativa, ele só vai concluir as ideias que ele trouxe, ok? Letra C, comparing arguments with concepts. Ou seja, né, comparar aí argumentos com conceitos. Galera, distrator de logicidade, né? Tem nada a ver, tem nada a ver. Ele vai seguir a linha de raciocínio que ele já trouxe, concluindo as ideias que ele apresentou, e ele não compara argumentos, né? Ele só se posiciona a respeito do que ele já disse. Tranquilo? E aí a gente tem a letra D, updating previously mentioned ideas, ou seja, né, atualizando aí as ideias que ele já mencionou. Galera, não tem uma noção de atualização aqui, porque ele segue a linha de raciocínio que ele já tinha trazido. Ele não muda a opinião dele. Então, esse update tem a ideia de atualizar, ou seja, de mudar. Se eu atualizo, eu tô mudando. E ele não muda, galera. Ele continua na mesma linha de raciocínio, então não pode ser a letra D, beleza? Galera, questãozinha de nível fácil, tranquila. Esse show aí entrega que é uma beleza, né? A gente já tem a ideia aí que se trata de um coesivo conclusivo. Então, tranquila essa questão, né? Comenta aí embaixo se você concorda ou discorda, se você acha fácil ou é difícil. E eu vejo você na próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau, galera.